Sabe quando a gente pensa em dados? Uma boa analogia é construir um prédio. Não dá para só sair empilhando tijolo, certo? Primeiro, a gente precisa da planta, do projeto detalhado. Na modelagem de dados, a lógica é a mesmíssima. A gente cria os projetos para informação. Mas e quando a estrutura é super complexa? Bom, aí uma planta simples já não resolve. Pois é, essa é a grande pergunta de hoje. Porque, vamos combinar, sistemas modernos são mundos complexos. Pensa em design de engenharia, em telecomunicações. Os nossos mapas de dados, que a gente chama de esquemas de banco de dados, precisam de ferramentas mais potentes para conseguir representar tudo isso com precisão. Então, a nossa jornada hoje vai ser essa aqui. A gente começa vendo onde os projetos simples costumam falhar. Depois, mergulhamos na solução da superclasse. Vamos entender as duas formas de pensar para construir isso, quais são as regras do jogo, como modelar a complexidade do mundo real e, no final, por que tudo isso importa de verdade. Bora lá? Certo, então vamos começar pelo começo, o problema. Porque tudo nasce de uma limitação, né? Os modelos de dados mais básicos são ótimos, funcionam para muita coisa. Mas, quando o detalhe fino começa a importar de verdade, é aí que eles começam a patinar. Pensa num exemplo clássico, a entidade funcionário. Beleza, todo funcionário tem nome, CPF, endereço, o básico. Mas e os atributos que são específicos? Uma secretária tem uma velocidade de digitação, um engenheiro tem um tipo de engenharia. Se a gente joga tudo isso num balaio só, na entidade funcionário, o que acontece? Fica um monte de campo vazio, uma bagunça que deixa o modelo todo impreciso. A realidade é simples, nem todos os funcionários são iguais. E é para resolver essa confusão que o modelo entidade-relacionamento aprimorado, ou IR, como a gente chama, traz uma solução, nossa, elegantíssima. É aqui que o nosso projeto de dados começa a ficar bem mais inteligente. O modelo nos dá os conceitos de superclasse e subclasse. Pensa assim, a superclasse é a categoria geral, o nosso funcionário. As subclasses são os grupos mais específicos dentro dela, como o secretário ou o engenheiro. E aqui tem uma regra de ouro. Quem está numa subclasse, obrigatoriamente também é membro da superclasse. Toda secretária é uma funcionária. Parece simples, né? Mas é um conceito muito poderoso. E a mágica por trás disso tudo é o conceito de herança de tipo. Uma subclasse, como engenheiro, herda automaticamente todos os atributos da sua superclasse funcionário. Isso quer dizer que não precisa ficar repetindo informação como nome e CPF para cada tipo. O modelo cuida disso para a gente, garantindo consistência e evitando redundância. É uma solução incrivelmente eficiente. Olha só o conceito em ação. Uma entidade específica, um engenheiro, por exemplo, agora tem tantos atributos gerais de funcionário, que vêm por herança, quanto os seus próprios atributos específicos, como o tipo underline engenho. É o melhor dos dois mundos. As características compartilhadas ficam juntas e os detalhes especializados ficam organizados no seu lugar. Tudo limpinho. Ok, agora que a gente já sabe o que são superclasses e subclasses, a pergunta é como elas são criadas. Existem basicamente duas estratégias, duas formas de pensar para construir essas estruturas. A gente tem a especialização e a generalização. A especialização é um processo de cima para baixo. A gente começa com uma entidade geral, como funcionário, e vai quebrando em grupos menores e mais específicos. É um processo de análise. Já a generalização é o contrário, é de baixo para cima. A gente olha para entidades separadas, tipo carro e caminhão, percebe que elas têm coisas em comum e junta tudo sob uma nova superclasse, como veículo. É um processo de síntese. Vamos ver um exemplo de generalização na prática. Primeiro, a gente tem lá entidades separadas para carro e para caminhão. Depois, a gente para e identifica os atributos que eles compartilham. ID do veículo, preço, placa. Então, vem o pulo do gato. A gente abstrai essas características comuns para uma nova superclasse, veículo. Aí, carro e caminhão viram subclasses, guardando só os seus atributos únicos. O resultado é um modelo bem mais simples e claro. Montar a estrutura é só metade da batalha. Para que o nosso projeto reflita a realidade com precisão, a gente precisa adicionar regras, o que a gente chama de restrições. São elas que garantem que os dados sigam as regras do negócio do mundo real. A primeira grande decisão é sobre disjunção ou sobreposição. A regra de disjunção, marcada com um D, diz que uma entidade só pode pertencer a uma das subclasses. É a regra do ou um ou outro. Por exemplo, um funcionário é assalariado ou horista, não os dois. Já a regra de sobreposição, marcada com O, permite que uma entidade esteja em várias subclasses ao mesmo tempo.
Uma pessoa pode ser estudante e funcionário simultaneamente. A segunda regra é sobre a completude, total ou parcial. Uma especialização total que a gente indica por uma linha dupla significa que toda entidade na superclasse tem que pertencer a pelo menos uma subclasse. Por exemplo, se todo funcionário for obrigatoriamente ou assalariado ou horista. Já parcial, com uma linha simples, é mais flexível. Ela permite que uma entidade da superclasse não pertença a nenhuma subclasse. Pode haver funcionários que não são nem secretários, nem engenheiros, nem técnicos. E o mais legal é quando a gente combina essas duas regras. Aí a gente tem 4 possibilidades superpoderosas. Podemos ter uma restrição disjunta e total, que significa que um funcionário deve ser ou um tipo ou outro, sem exceção, ou podemos ter uma sobreposta e parcial, onde uma pessoa pode ser várias coisas ao mesmo tempo, ou talvez nenhuma delas. É essa flexibilidade que permite ao modelo ER descrever o mundo real com uma precisão incrível. Cada combinação dessas conta uma história diferente sobre como as categorias se relacionam. Agora, vamos para o nível avançado. E se uma entidade simplesmente não se encaixa numa hierarquia simples? O mundo real é assim, meio bagunçado, com papéis que se cruzam. E o modelo ER tem uma solução para isso também. Isso é chamado de rede de especialização, ou lattice. Diferente de uma hierarquia simples, onde cada subclasse tem só um pai, numa rede, uma subclasse pode ter múltiplas superclasses, múltiplos pais. Pensa nisso não como uma árvore genealógica, mas como uma rede de influências. O exemplo perfeito é o aluno assistente numa universidade. Essa pessoa é, ao mesmo tempo, um aluno e um funcionário. Como subclasse dos dois, ela herda atributos dos dois lados, o curso como aluno e o salário como funcionário. Isso é herança múltipla, uma forma extremamente poderosa de modelar papéis complexos que desafiam qualquer classificação simples. Então, depois dessa teoria toda, a pergunta que fica é: por que todo esse trabalho? Qual é o resultado prático de usar esses conceitos avançados? A resposta está nos sistemas complexos que fazem o nosso mundo gerar. É que projetos melhores permitem sistemas melhores. Essas técnicas são cruciais em áreas como design de engenharia, os softwares CAD/CAM, onde as peças têm hierarquias complexas, em sistemas de informação geográfica, os GIS, que mapeiam o nosso mundo, em telecomunicações e em praticamente qualquer sistema de software de grande escala. São os projetos invisíveis por trás da tecnologia que a gente vê e usa todo dia. E esta citação aqui resume tudo perfeitamente. O objetivo final não é a complexidade por si só, mas sim a precisão. É criar um espelho digital do mundo real que seja o mais fiel possível, capturando todas as suas nuances, todas as suas regras. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Os conceitos que a gente viu hoje foram desenvolvidos para lidar com a complexidade que surgiu décadas atrás. Agora, com inteligência artificial, internet das coisas, o mundo de dados está ficando ainda mais interconectado e multifacetado. Fica a questão: quais serão as novas ferramentas e as novas ideias que a gente vai precisar para projetar os mapas desses novos mundos? Obrigado por acompanhar.